está ministrando a palavra de Deus. Sabemos que jamais estaríamos, vamos se dizer, ao ponto de ser capaz, né? Que somos falhos, somos pecadores, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E por isso estamos aqui. Quem achou o livro de 2 Crônicas, capítulo 29? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga me ajuda. 2 Crônicas, capítulo 29. Amém, gente? Podemos ler a mensagem? Antes vamos orar para Deus falar conosco através dessa mensagem. Quem precisa ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém, Jesus. Então feche os olhos. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, nós oramos nesse momento te pedimos, meu Deus, fala conosco agora através dessa mensagem. Aqui se encontram pessoas, meu Pai, com problemas, dificuldades, sem direção, sem rumo, e que só o Senhor pode brilhar o caminho certo para essa pessoa seguir. Então usa o teu servo, usa o mensageiro, usa, Senhor, minha voz, usa, Senhor, a minha língua, a minha boca para direcionar esse coração, essa mente, essa alma, essa pessoa ao que ela deve fazer. Pai, fala o nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender e entender a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga amém e glória a Deus. Amém? No livro de Ezequias, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 10, Ezequias, ele diz desta forma: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Ler comigo: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua. Deus, ele estava o quê? Deus estava o quê? Irado. Irado com quem? Com o povo de Israel. Por qual motivo? Desobediência. Por qual motivo? Por causa dos pecados. Viraram as costas para quem? Para o Deus vivo. Antes de falar desse homem Ezequias, a qual eu admiro muito, pela maneira que ele assumiu o reinado do seu pai, pela maneira que ele trilhou, que ele coordenou, que ele executou o seu chamado, eu admiro muito. Mas antes de falar dele, eu preciso falar do seu pai, Acais. Quem conhece uma pessoa, desculpa a palavra, a colocação, que só faz lambança na vida? Quem conhece? Levanta a sua mão. Quem conhece uma pessoa que não acerta uma? Quem conhece uma pessoa que não dá uma jogada certa? Deus vivo, aleluia, glória a Deus. Cara, quem conhece? Acais era pior. E Acais, ele era o rei de Jerusalém. Acais era o cabeça que coordenava o povo. E a Bíblia diz que quando, eu esqueci agora o versículo, quando o ímpio governa, o povo padece, não é isso? Mas quando o justo governa, o povo o quê? Triunfa, é assim? Então Acais, ele coordenava o povo de maneira errada. Ele misturava as coisas de Deus com as coisas da onde? Do mundo. Acais, ele, cada dia que passava, levava o povo a virar as costas para quem? Para Deus. E com isso, a maldade foi gerando
gerando e foi chegando aonde? Ao trono dos céus, ao trono de Deus. E com isso Deus ele foi se irando. Mas Deus pode se irar? Deus pode. Eu posso irar? Eu posso. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Como que eu vou ficar irado e não vou pecar? Mesmo eu irado, revoltado, eu não posso fazer o mal. Mesmo eu irado e revoltado, eu não posso praticar o mal. Eu tenho que sempre fazer o bem. Quem está compreendendo a palavra? Aleluia, glória a Deus. Então, Acais, ele negociava as coisas do templo com as coisas lá de fora. Acais, ele levantava cultos, adoração, estátuas a outros deuses. E com isso o povo também o quê? Acompanhava. No meio, deixa eu colocar, desta prostituição toda, no meio desses erros todos, quem que ia crescendo? Ezequias. Gente, no meio de tanta corrupção, no meio de tantos erros, no meio de tantas negações, quem que estava crescendo? Ezequias, o seu filho, o filho de Acais. Eu quero que você entenda, porque quando eu quero seguir um caminho certo, eu consigo. Aleluia. Quando eu quero trilhar um caminho com Deus, eu consigo. Não tem demônio, não tem inferno, não tem ninguém que me tira do foco de fazer a vontade de Deus. No meio dessas coisas todas, desses negócios que Acais estava fazendo com deuses, com outros reinos, com outros reis, Ezequias estava crescendo. E a Bíblia diz que Acais então ele veio a falecer. E Ezequias assumiu o reinado no seu lugar. E Acais ele era tão ruim que mesmo depois que ele morreu, não foi enterrado junto com outros reis. Ele foi enterrado longe, porque ele não merecia. Era um homem que fez o povo sofrer. Era um homem que trouxe a falência à igreja, ao templo, à casa de Deus. A Bíblia diz que os levitas já não cantavam mais. A Bíblia diz que os sacerdotes já não acendiam mais incenso. A casa de Deus estava com as portas fechadas. Já não tinha mais ninguém. Então veio Ezequias e assumiu o seu reinado. De que forma? Falido. Sem exército, sem sacerdotes, sem levitas, sem dinheiro, sem possibilidade alguma de quê? De vitória. Quem está compreendendo a palavra? Aleluia, glória a Talvez Deus. você se encontre assim, diante de uma situação que não tem possibilidade de mudança. Mas eu quero te dizer, se você tem um Deus, você tem tudo. Se você tem o Senhor dos Exércitos, você tem tudo. Ezequias ele assumiu o reinado. As portas do templo fechadas, os levitas tudo disperso, os sacerdotes não sabiam mais onde se encontrava. Mas o que ele disse? Ele reuniu todo o povo, ele reuniu toda a Jerusalém, e a Bíblia diz que ele no primeiro dia, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que é reparar? Consertou, limpou, acendeu as luzes, tirou as imundícias, tirou as sujeiras e deixou tudo novo. Você vê que Ezequias ele estava preocupado em primeiramente agradar a quem? A Deus. Porque tudo isso era permissão de quem, gente? Do Senhor. Porque o Senhor estava irado com as práticas de Acais. Aleluia, glória a Deus. As práticas do povo. Então foi por isso que ele disse aqui no versículo 10, leia comigo para que você entenda. Ele disse assim para todo o povo de Jerusalém, ó: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós
o ardor de sua ira. Então Ezequias, ele assumiu o reinado, mas ele não seguiu os passos do seu pai. Ezequias, ele assumiu o reinado, mesmo sem condição alguma, mas ele não seguiu os exemplos do seu pai. Ei, meu irmão, para de procurar defeito, para de procurar erros, porque você sempre vai encontrar. Procure as coisas certas, procure as coisas boas, procure as coisas que vão te levar a uma autoestima, uma vontade de servir, de continuar. Tem pessoas que vêm à igreja só para ver os defeitos, e as coisas boas vai ficando aonde? De lado, e ela volta vazia. Quem está compreendendo a palavra? Aleluia, glória a Deus. Então ali, Deus vivo, você vai aleluia. ver que aqui no versículo 2, diz assim, ó: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. De quem que Ezequias pegou o exemplo? De quem? De Davi. Ezequias, ele pegou o exemplo de quem? De Davi. Davi, ele foi um homem que ele trilhou um caminho reto diante de quem? Diante de Deus. Teve os seus erros, teve, mas ele se consertou. Então Ezequias, ele não pegou nada do seu pai. Ezequias, ele não pegou nada de exemplo do seu pai. A herança que Acais deixou para Ezequias foi um reinado destruído. Mas Ezequias disse: eu não vou querer esta herança. Essa herança eu recuso. Eu vou criar a minha própria herança. Com quem? Com Deus. Primeiramente, vamos nos consertar com quem? Com o Senhor. Se você quer ir adiante, se você quer sair da ruína, se você quer vencer esta doença, se você quer vencer esse momento difícil, se conserte com Deus. Se conserte com o Senhor, porque é o primeiro passo para você brilhar. É o primeiro passo para você dar a volta por cima. Quem quer dar a volta por cima? A não ser que você queira viver nesse chove não molha, nesse barro, nesse tijolo, nem barro nem tijolo. A não ser que você queira viver assim. Mas se você quer viver o sobrenatural, saia do comum. Saia do mesmo. Faça algo que chame a atenção de quem? De Deus. Você acha que Deus olhando para o céu e vendo Ezequias reunindo todo o povo de Jerusalém e dizendo agora: me tem vindo ao coração que façamos uma aliança. Quando façamos uma aliança com Deus, está compreendendo a palavra? Amém. Então assim ele começou o seu reinado, sem exército, sem levitas, sem sacerdotes, sem dinheiro, sem nada. Mas ele disse: eu preciso de uma coisa, ter Deus na minha vida, no meu reino. Então, nós temos que todos os dias procurar chamar a atenção de Deus para a nossa vida, para que a nossa vida ela possa continuar o quê? Brilhando. Aleluia, para que a Jesus. nossa vida ela possa continuar cheio de quê? Da unção de Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Sozinho você não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 15, versículo 7, uma coisa: que sem mim nada podeis, sem mim nada podeis fazer. Mas eu não tenho Deus de qualquer maneira. Eu tenho que fazer o quê? Uma aliança. Ezequias estava dizendo: a partir de hoje aqui só vai adorar um Deus, o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia vai contar e vai dizer que Ezequias, então, nos primeiros dias, nos primeiros anos, no primeiro mês, ele reparou a casa de Deus. Ele reparou, reuniu o povo, festejaram, fizeram a Páscoa, e foi se passando. Ezequias foi crescendo, foi desenvolvendo,
já tinha levitas louvando, já tinha sacerdote pregando, cuidando do povo. E então, adiantando no versículo 32, acompanhe comigo, por favor. Vá para o versículo 32. No versículo 30, no capítulo 32 vai dizer assim, ó. O subtítulo: Senaqueribe invade a Judá e Deus destrói o seu exército. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Olha aqui para mim, por favor. Todo destaque, todo desenvolvimento desperta inveja. Eu quero ser uma pessoa muito abençoada, mas você tem que estar preparado para combater com o que vai se levantar para te parar. Eu quero ser uma pessoa muito usada por Deus, mas você tem que estar preparado para as calúnias, para as mentiras, para os levantes, porque alguém vai querer te derrubar. Não vão querer você continuar, ver você continuar de pé. Quem está compreendendo? Aleluia, glória a Deus. Ali ele construiu coisas novas, inventou armas novas para o seu exército. Ezequias, ele fez uma mudança da água para o vinho, para que você entenda. Ele fez sozinho? Não, ele fez com quem? Primeiramente com quem? Com Deus. Ele chamou Deus para o seu reinado. Ele chamou Deus para a sua vida. Ele chamou Deus para o seu ministério. Então as coisas foram dando certas. E a Bíblia diz que depois destas coisas, desta fidelidade, o que aconteceu? Satanás se levanta. Aí é nesse momento que muitos desistem. É nesses momentos que muitos param. Peraí, eu fiz tudo certo, eu me consertei, eu fui à igreja, e por que agora eu estou passando por isso? Meu irmão, Deus quer manifestar coisa maior na tua vida. Deus quer manifestar coisas maiores na tua vida. É por isso que está vindo esse levante, essa tempestade. Você tem que continuar firme e fiel ao seu Deus. Amém? Amém, aleluia. Então veio Senaqueribe. Quem era Senaqueribe? Senaqueribe era o filho do rei que atacava Acais. Então aqui estava quem? O filho de Acais contra o filho do rei que atacava o rei Acais. Senaqueribe disse: o meu pai destruiu o seu pai, então eu vou te destruir também. Mas Senaqueribe não sabia que Ezequias não tinha exército, não tinha dinheiro, não tinha soldados, mas ele tinha o rei de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E talvez as pessoas olhem para você e elas concluem que você não tem nada, você não tem ninguém, não tem estudo, não tem sabedoria, mas elas não sabem que você tem uma intimidade íntima com Deus. A intimidade íntima com Deus é o que vale. Aonde você chegar, Ele vai ser contigo. Aonde você pisar, Ele vai fazer você brilhar. Aonde você chegar, Ele vai fazer você ser diferente. Porque foi assim na vida de Ezequias. E a Bíblia diz que depois dessas coisas, dessa fidelidade, depois que ele fez tudo certinho, bonitinho, Senaqueribe lá vem. Cresce o olho, poxa, Jerusalém estava destruída, acabada. Agora tem exército, tem soldados, tem armas novas, que Ezequias ele construiu armas novas, inéditas. Armamentos novos, vamos tomar. Porque tudo que Satanás quer é tomar o que você tem e te deixar na lama, te deixar nas cinzas, te deixar sofrendo, gemendo. Então Senaqueribe veio e invadiu a Judá. E ali ele se hospedou contra as cidades fortes. As cidades fortes, ele se hospedou ali. E ele reuniu o seu exército e disse: vamos tomar de Senaqueribe.
E ali foi aquele confronto, aquela guerra, aquela batalha. E para que você entenda, no versículo 20 do capítulo 32, leia comigo. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. No versículo 32 do capítulo 32, do versículo 20, diz assim, ó: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram a quem? Ao Senhor. Aleluia, Jesus, glorioso Deus, maravilhoso Pai, aleluia. O que eu tenho que fazer diante de uma afronta, diante de uma calúnia, diante de uma tempestade, diante de uma batalha? Orar ao meu Deus. Aleluia. Clamar ao meu Deus. Buscar a solução a quem? Ao Deus que eu sigo. E quando você faz isso, acontece isso aqui. Versículo 21. Então o Senhor enviou quantos anjos? Um anjo. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei de quem, gente? Do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seus deuses, os mesmos que descenderam dele, mataram ali ao quê? A espada. Olha aqui para mim, para que você entenda. A Bíblia diz que quando Senaqueribe invadiu todo o Judá, e ali Ezequias não tinha soldados preparados para combater, ele chamou o profeta Isaías e oraram a quem? A Deus. Apresentaram a Deus a causa, o problema, a situação. E a Bíblia diz que Deus enviou o quê? Um anjo. O que é que eu vejo nisso? Uma intimidade de Ezequias com quem? Não tem nada melhor. Deus vivo, aleluia. Um homem de Deus dobrar o joelho e Deus responder. Meu Deus. Pode falar mal de você, pode caluniar, aleluia, pode no meu chão, Pai. Na poeira, mas quando você ora, Deus responde. E aí? Quem é melhor? Quem é o mais santo? Quem está fazendo o que é certo? É a pessoa que está falando, te caluniando, ou você que está orando e Deus respondendo? Então Ezequias, ele chamou o profeta Isaías e disse: vamos orar. Eles oraram e Deus enviou o quê? Um anjo. Só um anjo. Enviou um anjo. E a Bíblia diz que o anjo destruiu todos os varões valentes do rei da Síria. E o rei da Síria, envergonhado, voltou para a sua casa. Chegando na sua casa, ali os seus próprios filhos o mataram a fio de espada. A morte era a pior morte a fio de espada. Mataram ali. O que isso quer dizer? Que você pode começar no fundo do poço, mas Deus vai te colocar lá em cima. Glória a Deus. Mas o meu começo tem que ser bem feito. E esse bem feito é se consertar com quem? Com Deus. Ezequias tinha milhões de objetivos para ser igual ao pai dele. Ezequias, ele tinha milhões de objetivos. Ah, meu pai, ele foi desse jeito. Meu pai, ele fez isso, levou a vida errada, eu também vou levar. Mas quando a pessoa quer, quando o homem quer, me desculpe a palavra, ele pode nascer numa família que vive da melhor forma errada possível, mas ele vai ser diferente. Ah, eu vivo num mundo hoje que é corrupção para lá, é coisas erradas. Eu vivo na igreja que tem isso, que tem aquilo, mas você tem que servir a Deus. De fato e de verdade. Aleluia, glória a Deus. As pessoas serão abençoadas. Glória a Deus, aleluia.
E não para por aí, olha o que acontece no versículo 22. Diz assim: assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. O versículo 23, olha a vitória chegando. E muitos traziam presente de Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas, e Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Olha o começo de Ezequias, escondido, ninguém estava vendo, ninguém sabia dele, e olha o fim, exaltado diante dos olhos de todas as nações. Deus vivo, aleluia. Deus que ele fez a aliança. Foi o Deus que ele chamou. Vem para cá porque eu preciso. Aqui agora eu vou botar uma lei que vamos te servir, vamos te adorar. Como que você se encontra hoje? Talvez você, me desculpe falar, talvez você se encontre no mesmo caminho de Acais. Mas tem jeito para você. Tem solução, porque quem morreu por você foi Jesus Cristo, o Nazareno. Ele disse: eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim para os pecadores, não para os salvos. Então Deus, ele quer mudar o rumo da sua vida. E através de você mudar o estado, o quadro da sua família. Você vê que através de Ezequias, todo o povo de Jerusalém foi abençoado. E toda a cidade. E a Bíblia diz que os inimigos, os reis traziam presentes preciosíssimos. Ou seja, eu não tinha nada, mas agora eu tenho tudo. Eu tenho Deus e eu tenho riqueza. Eu tenho Deus, eu tenho ouro, eu tenho joia, eu tenho prata. Por quê? Porque Deus mandou. E quem trouxe? Meus inimigos. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Então se preocupe em procurar exemplos bons. O rei Ezequias, ele olhou para um rei, Davi. Ele disse: eu vou seguir o exemplo desse homem. E você tem seguido o exemplo de quem? Você tem olhado: não, esse peca, esse erra, não, esse é mentiroso, esse é charlatão, não, esse. Você está perdendo a sua vitória, meu irmão. Você está perdendo a sua bênção. Aleluia, glória a Deus. Não importa a situação que você se encontra, se conserte com Deus. Faça uma aliança com o Senhor e Deus, ele vai mandar providência para a tua vida. Quem entendeu a palavra? Aleluia. Foi até aqui que Deus me permitiu levar essa palavra. Guarde no seu coração e fica firme com ela.